Olá pessoal, hoje Mateus capítulo 14, morte de João o Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. O rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, e ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: Não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou. E partindo, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Mateus capítulo 15. Os fariseus e a tradição. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e honra a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Porém vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que você poderia aproveitar de mim, este não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. E fazendo isso, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando para perto a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, dizendo: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão em uma cova. Pedro, porém, respondendo, disse: explica-nos essa parábola. E Jesus disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao estômago e depois é lançado ao esgoto? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso sim contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquela região clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando-se a ele, rogaram-lhe, dizendo: Mestre, manda embora, ela vem gritando atrás de nós. Então Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Mas ela chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus então disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher disse: Sim, Senhor, porém até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Naquele momento Jesus respondeu dizendo: Ó mulher, grande é a tua fé,
seja feito isso para contigo conforme você deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificava o Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe, hoje